oferecimento de Ótica Martinato, você conhece, você confia, Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade, Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Hoje somos eu, Beverly Rocha e Cristine Pereira. Oi, Cris, bom Bom dia. dia, Beverly. Bom dia a todos os ouvintes. Coisa boa estar contigo, Cris. Igualmente, sempre é muito bom estar por aqui nas quintas, ainda mais quando temos esse sol agradável, um Guria, calorzinho. que dia lindo, né? Sim, Inacreditável. Eu fico até com medo de dizer, né, que tem alertas aí de sim, clima severo. muitos, Nossa, que muitos. É de loucura, ser a né? glória antes, né, dos BO chegarem. Vamos É, aproveitar, vamos aproveitar. aproveita, isso aí Colocar aproveita. roupa no varal. Hoje meu varal já ficou cheio, Beverly, casa aberta, vento, assim. Uma Que delícia. coisa. Não, a parte boa é essa, né? Então tem que aproveitar, mas que dá. Eu não sei tu, Cris, mas eu acho, eu acho, não, tenho certeza absoluta. É que eu não gosto de dizer, porque dizer reforça, né? É, Então eu evito coisas ruins, evito ficar dizendo, sim, mas sim. tenho que reconhecer, eu fiquei com trauma depois das enchentes. Sim, sim, dá Dá um uma medo, chuva né. maior, assim, um vento maior, eu já É, acordo sobressalto. é. E nem Sim, passei por nada assim, sim, diretamente, nós aqui né? nós não fomos afetados, a gente foi, né, eu acho que emocionalmente afetados, Sim, né, é que a dor ficamos. do outro é a nossa dor, É, né? isso aí. E claro, a gente teve algumas situações em Galópolis, agricultura de uma forma geral, que a gente lamenta profundamente. Mas, gente, foram dias e dias, foi um mês E não e parava, não né. As coisas tu parava. sabe que eu fiz agora por uns dias um percurso até Passo Fundo, e eu fui e voltei várias vezes ali em 10 dias, e toda vez que eu passo a gente passa, eu fui por Sim. Veranópolis, né, dá um aperto no coração, assim, de ver que ainda A tem geografia mudou, gente né? mudou, não, e Uhum. ainda, tipo, a gente tá se reerguendo, né. Nós Quanto não tempo, né? quanto Dois mil e vinte e tempo? quatro. Sim, E a gente ainda guria, tá tu num pensa, processo, não né? tem estrada ainda ali concluída, né, então olha o quanto afetou aquela região ali, né, fora algumas que ainda estão bem longe de voltarem a ter trânsito, né, Beverly. Então de fato sim, a gente fica, eu também fico, não gosto muito, eu É, nem gosto muito de dia cinza, Beverly. sim. Aí quando começa essa chuva sem parar, ai Sim, e Deus. ameaça de vento, agora de manhã saiu um alerta da Defesa Civil. Ok, mas a gente vai virar a página, né? Isso Porque, aí, assim, é fato, a gente se é. prepara, a gente tenta ver o que pode fazer. Se tiver algum evento, enfim, mais intenso que provoque alguma situação com pessoas, seja nós ou quem for, a gente vai se solidarizar, mas é o que temos para o momento. Ponto. Isso aí. E nesta feita a gente só se prepara e curte o dia que tá bom. Cris, o debate, o tema, a conversa de hoje tem a ver com a data, né? Dia 16 de julho é o dia oficial, né, do comerciante. E primeiro parabéns para ti. Primeiro parabéns para Obrigada, ti. obrigada, Beverly. Embora a tua parte seja mais da indústria, da produção, que depois vai ser Sim, lá vendido, mas é isso, né? Essa relação importante. é. Parabéns a quem atua no varejo, parabéns a quem vende, negocia. O comércio, Cris, é uma das profissões mais antigas que existe no mundo, né? Sim, O profissional de vendas, às sim. vezes, tão desvalorizado, né? Sim, sim, muito muito antes de muitas coisas, né, a gente já comercializava, né. E assim, Beverly, eu tenho na minha veia a agricultura, né, eu venho de uma família que viveu da agricultura por muito tempo, mas, falar de como que era feito, porque não adianta plantar, né, Beverly, o que que se faz depois? Então, acima de tudo, eu venho de uma família de comerciantes, né, então eu escuto as histórias, né, que a minha mãe conta, que o meu avô contava, meu avô já faleceu, mas nós somos de uma cidade muito pequena, a gente já falou aqui em São Joaquim, e tinha que descer a serra, né, a Serra do Rio do Uhum, Rastro. Para quem uhum. já teve o privilégio de conhecer, é uma Lindíssima. serra linda, maravilhosa, e o meu avô conta as histórias de quando ele descia com a tropa, né, a cavalo, no carreirinho. Então ele descia, né, carregado com verduras que se plantava, milho na época, e também queijo, né, todas essas Uhum, especiarias, descia a serra, vendia, né, no grande uhum, centro e uhum, voltava, né, com trocas. Na verdade, uhum. ele é do tempo ainda que se trocava. Escambo, Escambo, então ele escambo. trocava por açúcar, que eram coisas que ele não produzia, né. Uhum. Então ele vendia e trocava também. Sensacional isso, né. É. Eu estava
lembrando, Cris, com essa história que tu acabou contando aqui, que a gente pensa, né? Poxa, hoje o motor que move a economia de uma forma geral, muito em alta, como primeiro, assim, porque traz rendimentos primeiro, a gente coloca a indústria, né? Aqui na Serra, por exemplo, um polo industrial, mas as cidades, os lugares, as pessoas, as famílias, as comunidades, ao longo da história humana, se desenvolveram pelo comércio, não pela Sim, indústria, né? sim, Por sim, exemplo, você falou sim. do caso do teu avô, né? Então, para poder fazer essa sobe e desce, precisava de estrada, fazia Exato. estrada. Aham, Precisava, aumentava a produção, precisava de ferrovia. exato. Aumentava, precisava de navio. Então, as Uhum. coisas, elas eram, sempre foram. Aqui na Serra Gaúcha, a gente começou a desenvolver por distrito. Temos ainda hoje, né? Sim, Ana Rec, o primeiro distrito, Galópolis. E como que começava? Com os tropeiros. Eram sim. os Os tropeiros que tropeiros, isso traziam aí. de algum lugar Aham, aquilo que as pessoas precisavam aqui, é paravam isso. em Anarrec, que era o único lugar que tinha uma pousadinha. Aham, É que nem a gente vai aonde? Ah, eu quero ir para um lugar. O que que você olha? Tem hotel? Tem hospital? sim, Né? Então, sim. começou por ali, né? Então, tinha a É, pousadinha, a partir da pousadinha se desenvolveu com outras, é. restaurante, que aí a Ana Rec, ela não só tinha pousadinha, né? Sim, Como ela fazia comida para os tropeiros, claro, olha só. restaurante. É, e é Ent É comércio, é comércio. comércio! É. E eles eram comércio, Aham, né, e assim isso aí. sucessivamente. Então a É. gente não dá, hoje talvez, o devido valor, mas a gente se relaciona a partir do A comércio, partir do né. comércio, né, e se a gente for rebuscar na história, Gengis começou Khan. é isso aí. Eu acho interessante, e aí a minha avó, né, trazendo um pouco mais agora também ligado à história daqui de Caxias, ela também o que que ela fazia? Ela fazia panos de prato, ela fazia doce no pote, né, com esse açúcar que Ela inventou o bolo do voltava. pote. É, o bolo ela fazia, tipo, Entendi, figada, né, entendi. Mas é a origem pêssego. do bolo no pote qual é, né? Exato, é isso aí. Então olha que interessante, né, tudo isso para, né, para conseguir o quê? Dinheiro, que era como as famílias sobreviviam, né. Então é tão bacana a gente ver, Sim. né, o que é uma profissão tão antiga, e não só antiga, mas olha, Útil. útil, tá na veia. E há quem diga assim: "Eu não sei vender". Eu não entendo, Beverly, como assim eu não sei vender? Isso é uma outra coisa que também agora, né, mais recentemente, a gente vai se apropriando. É uma coisa que alguns detinham esse conhecimento, essa informação, que era uma ferramenta estratégica, hoje é do senso comum. Todo É, mundo pode ter, que é não só vender produtos e serviços, como se vender, né? sim, Vender uma ideia, sim. vender um pensamento, vender aquilo que você sabe fazer, para nos relacionamentos você também trazer dinheiro, né? Monetizar sabedorias, conhecimentos que você tem, porque é isso, é uma forma de escambo, É isso aí. moderno, mas é isso, né. É, Eu exatamente. sei fazer uma coisa, eu troco por dinheiro que eu vou precisar para comprar outras coisas que eu não sei, não posso, não tenho, Aham. e troco por isso, né. É, isso aí, exatamente. E hoje eu não consigo visualizar. Claro, a gente tem algumas áreas que ainda tem a questão da ética profissional, por exemplo, médicos e tudo mais, mas ainda assim, né, Beverly, eu acho que o mundo é de quem consegue, né, se vender melhor, claro, desde que seja com ética profissional, Ótimo, óbvio, né. ótimo. Mas eu acho que sim, é um momento, principalmente, onde todo mundo precisa entender um pouquinho de comércio, de varejo, né, tem que brotar, nascer o comerciante que existe dentro de nós, porque algo, independente de ser serviço ou produto, a gente está vendendo toda hora. Certamente, concordo em grau, número e gênero com você. Eu fui buscar aqui porque eu lembro, né, teve um período que eu trabalhei na assessoria de imprensa da CDL, foi lá que eu aprendi isso, e eu fui buscar, né, que o símbolo do comércio é a nau, né, é Aham, a nau que é o símbolo a nau é um navio, né, aham, eh, em especial fenício, né, os aham. fenícios usavam o nome nau, que é um tipo de navio, né, não é Tá. de tão grande porte, então a nau é um perfil, né, é um tipo de navio, um barco, né. Então a nau é o símbolo do movimento logista e do comércio marítimo também, que representa a expansão dos negócios e o empreendedorismo histórico. É o símbolo universal do comércio, né, que faz com que a gente pense que quanto foi desbravado, olha só, lugares desconhecidos. O Brasil era um lugar que, não vou dizer que seja desconhecido, mas como é que as pessoas da Europa acessavam? Sim. E precisavam Navio? navio e Aham. iam fazer o que lá?
comércio, Isso aí. né, ou buscar Aham. insumos para melhorar, se desenvolver. O que eu quero dizer com isso é que esse símbolo da viagem, da troca, do movimento, comércio é movimento, resumindo a É, ópera é isso, é é. movimento pessoal, é movimento nas prateleiras, é reorganizar a vitrine, é reorganizar o estoque, é avaliar se você tem e é um pouco isso que eu queria que você explicasse um pouquinho como é que é a dinâmica, a vida de um comerciante. Ai, é maravilhosa, é uma loucura, Beverly, é uma montanha-russa. Tu sabe que Adrenalina. eu acho, assim, incrível e claro, né, a indústria ela nasceu para suprir necessidades, né, Beverly, daquilo que era possível, mas que não existia. Então eu acho incrível como as coisas nascem, né. E a costura, ela também, que vou falar agora do meu caso, que é indústria, né, a gente tem a indústria, é uma confecção. Uhum, Também ela é uma profissão muito antiga, né, Beverly. uhum. Então ainda para os homens irem para a guerra, tinha alguém que costurava os seus uniformes, né, então é muito antigo a profissão de costureira. Então de grande valia, né, isso, mas a gente pode produzir um monte de coisas se não há, mesmo que tem necessidade de mercado, né, só que se você não se promover, você não ofertar o teu produto, você não vende nada. Então a vida Uhum. do comerciante realmente é uma loucura. Eu digo hoje em dia que até vender pão, Beverly, para vender pão tu tem que ter um diferencial, porque pão, é um produto que todo mundo compra. Não tem, acho que assim, eu desconheço a família que não compra aí pão pelo menos uma ou 2 vezes por semana. E fora aquelas que compram todos os dias, que gostam do pão do dia quentinho, né, Beverly. Então olha só, tem pão, tá, mas o que que te diferencia do outro, né. Então fazer o comércio girar, fazer o movimento que tu falou, é realmente um desafio hoje em dia, porque eu costumo dizer que são profissões de relacionamento. Eu já Uhum. nem digo assim: "Ah, eu estou contratando um vendedor", né, não, a gente precisa de alguém que tenha habilidade em construir relacionamento. Você tem essa habilidade? E construir relacionamento, Beverly, é o quê? É você conseguir olhar no olho do cliente e dizer bom dia. É você conseguir entender a necessidade, qual o pão que você Uhum. quer hoje, né? Uhum. Ou chegar num nível, tá bem difícil chegar nesse nível, né? Ah, é o de sempre. Tá difícil porque às vezes a gente não consegue construir mais relações a longo prazo, né, Beverly? Entre empregador e empregado, digamos assim, para quem depende, né, de time. Mas o ideal seria isso. E aí as pessoas passam a escolher o teu pão, né, as pessoas Uhum. passam a escolher o teu ponto de venda, não porque talvez o teu pão é o mais gourmetizado, mas porque lá essa pessoa é chamada pelo nome, essa pessoa ela sabe que vai ter o pão quentinho, que vai ter, sabe, ela sabe a Uhum. tua rotina e vice-versa, né, o comerciante conhece a rotina da pessoa e em contrapartida também. Eu acho isso mágico. Tem E não sai de moda, né, Beverly? muito pelo Não contrário, sai de cada vez moda. fica mais em alta. Pode ter momentos em que parece que fica no segundo plano, Aham. mas loguinhos já ganha repercussão. Eu sempre que quando alguém me conta uma história como essa que você falou, que é o desejo, né, do comerciante chegar num nível de relacionamento que dispensa perguntar o que a pessoa É, quer, porque você conhece tão bem, tão profundamente que você vai ser útil. E voltamos àquela informação inicial lá da origem do comércio. sim, É ser útil. é ser É ser útil. útil, não é vender por vender, é É, vender porque você vai entregar algo para é. alguém que ele será útil. Eu acabo sempre lembrando da história do Pequeno Príncipe, que, enfim, mesmo que nunca leu o livro, já ouviu falar dezenas de vezes, porque é muito conhecido, que é a história do Pequeno Príncipe com a sua rosa, né? Sim. Então, num mundo de possibilidades de rosas, de variedades de rosa, a rosa do Pequeno Príncipe não tem nome. Olha que surreal, né? Aham, Poderia aham. ser a rosa do Pequeno Príncipe, aquela rosa dá um nome para ela. Por que que ela não tem nome? Porque para ele, a sua rosa era a única rosa, Sim. independente de que tivesse 1000 possibilidades de outras rosas. É, Aquela era para ele a única. é Por isso isso ela aí. não dispensava de ter um nome, porque ela Aham. era a única rosa para ele. É, Então, o cliente deveria ser, né, o consumidor, a pessoa com quem a gente se relaciona deveria ser tão importante que para nós ele é o é, cliente, o né? É cliente, a é. pessoa, É, né? Eu entendo que é difícil, mas mais uma vez, Cris, a gente começa a perceber que está retomando esse movimento, né, sim. de buscar isso, É, de é. buscar.
se vai encontrar, como vai encontrar, a gente ainda não sabe, mas tem um movimento forte de busca. Antes do intervalo, eu quero só ressaltar, né? Hoje, dia 16 de julho, então dia do comerciante, uma data brasileira, ela homenageia o economista, o jurista José Maria de Lisboa, da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu. Ele é considerado o patrono do comércio brasileiro, justamente pela atuação crucial na defesa da abertura dos portos ao comércio exterior em Olha aí, 1808. E a data foi instituída no Brasil por lei em 1953. olha aí. Bacana, né? Então, só para a Nossa. gente ir buscar um pouquinho dos porquês que a Sim, data sim, existe, sim. qual a relação, e no próximo bloco a gente vai trazer um pouco sobre a prática, né? O papel do vendedor, o papel da venda online, da venda presencial, também ressaltar o trabalho das pessoas que estão no comércio, porque a gente fala muito do vendedor que é a ponta final. Sim. Mas para esse vendedor estar lá na ponta final, tá tudo certo, tem que ter o caixa, tem que ter o estoque, tem que ter Uhum, o comprador, tem que uhum, ter o fabricante, tem que ter uhum. um monte de coisas que a Cris vai nos ajudar com isso. E quem estiver acompanhando e quiser contar uma história sobre, uma história de preferência hoje positiva, né, com o comércio, se quiser nos provocar com algo negativo, pode provocar. Mas se tiver alguma história positiva, assim, ou de um bom atendimento, ou de uma relação, ou se você trabalha no comércio, quer contar alguma, né, alguma história, conta pra gente aqui pelo WhatsApp, 999530616, pelo telefone 32209400, ou pode escrever direto nos comentários lá na live que a gente está transmitindo agora com imagens do estúdio em facebook.com/Rede Tua Rádio. E antes do intervalo, Cris, vou querer te permitir aqui, se você quiser cumprimentar alguém, né, das Aham. relações do comércio, pode cumprimentar, tá valendo o time, porque é isso, hoje é dia É. do comerciante. Então, para você que atua no varejo, no comércio, nosso parabéns. Parabéns. É, Beverly, eu não posso deixar de cumprimentar a todo o nosso time que faz parte, que, né, a gente tem hoje os nossos franqueados, que são os nossos clientes que acreditaram, que empreendem e fazem o comércio acontecer do nosso produto nas suas cidades. Então, quero mandar um abraço grande a cada um dos nossos franqueados e ao nosso time que acredita nesse produto, nessa rosa única, né, Beverly, e que com carinho emana e direciona esse produto para as pessoas que, né, que precisam, para as pessoas que veem valor nessa rosa. E eu quero cumprimentar uma pessoa especial também, Beverly, que eu acho que tem sido muita inspiração para nossa cidade, que é o Pedro do Manhã Bosco. Eu acho incrível o trabalho que eles estão Pedro fazendo. Sebi. Uhum. E isso aí, eu acho que eles têm feito algo bacana, que é, fazer a gente entender o que de fato, né, movimenta pessoas para dentro dos nossos comércios. Eu não sei nem se eles sabem disso, mas eles são inspiração para muitas pessoas, né. A gente tem o privilégio de eventualmente conseguir, né, fazer uma troca aqui outra, mas acho incrível o trabalho que eles estão fazendo também. Que bacana, e tá na terceira Terceira geração, geração, né, Beverly. sensacional, de um É, negócio centenário, né, bem isso bem aí. bacana mesmo, acho que é bom a gente dar nome, assim, às pessoas e etcétera. E eu também quero aqui já neste momento que a gente abriu para cumprimentar, para lembrar, para fazer referência no Dia do Comerciante, eu quero, cumprimentar a Ângela Freire, né, que é a fundadora junto com o Carlos, que hoje é falecido, né, Sim, da Yang, que é o empreendimento aqui da Cris, da Estelinha, que hoje está numa outra atividade, porque sempre que eu falo em comerciante, vem na minha é. cabeça ela, sabe por quê? Porque eu lembro de uma história, que ela contou lá nos primórdios do trabalho da Yang, etc., que ela ia de porta em porta, nas casas das pessoas com uma sacola, Sim. né, oferecer o produto, e daquela experiência, muitas vezes ela encontrava outras mulheres que, tinham potencial, e ela dizia: "Olha, tu quer vir para o meu negócio?". Sim. Então a cliente que virava parceira de Aham. negócio, quantas viraram parceira de negócio, depois revendiam os produtos na Aham. mesma pegada, gerando E economia. quantas viraram lojistas? E isso para mim, assim, é a alma do comerciante, É, sabe, ele é. vê, ele Multiplica. isso, ele multiplica, ele vê, assim, potencial nas É. coisas, ele quer ajudar, ele quer ser útil, ele quer Aham. agregar. E uma outra experiência da Ângela, que também sempre que eu lembro, assim, de um
um case positivo é que ela contava, né, que logo no início da Yang, a Amália, né, que era um colança, eu vou usar o nome colança, que é mais antigo, Aham. inteiro, né? Inteiro, vinha até lá nas pernas, hoje Sim. evoluiu, Aham. etc. E muitas Mas pessoas. ainda tem. Ainda tem, né? Aham. As pessoas usavam pó cirúrgico, né? Sim, Pó sim, sim. cirúrgico, e que ela, naquela Aham. ocasião, não tinha um time tão grandão, ela ia para ajudar as clientes a vestir, porque é uma coisa Sim. difícil de ver, a vestir no pó cirúrgico para ter Aham. cuidado de não perder a cirurgia, de não É. se machucar. Então, olha, é home care, É home care. Até home hoje, viu, care. Beverly, existe essa prática, esse cuidado, né, que foi incutido por ela, Isso é né. sensacional, Ela não é é? sensacional, ela realmente tem uma história incrível de empreendedorismo, ela Nossa. junto com o seu Luiz Carlos, né, que pessoas incríveis e são referência. Eu vou te falar que eventualmente, mesmo ela já estando fora de Caxias há um tempo já, Beverly, ela seguida é chamada, né, para contar essa história aqui em Caxias e em outros lugares também, que é uma história, assim, é uma escola, é um Aliás, MBA. eu desejaria, como agora profissional de comunicação, vê-la em vários summits Aham, por aí, em é, eventos de empreendedorismo, que nada contra que se chame pessoas de São Paulo, do Rio, os cases também são legais, mas às vezes a gente vê a mesma história repetida, só muda o endereço, sabe? é. E tem pessoas, por vezes, pela questão de que Aham, nem é conhecida essa história, por ser bacana a gente é, reconhecer, elogiar e trazer à baila, porque muitas vezes quem contrata também não conhece, não é, sabe. é. Mas olha que história É, é sensacional, gente. sensacional. Ela conta. Ainda recentemente ela foi chamada em Caxias para fazer um trabalho com uma turma na UX sobre empreendedorismo e ela conta essa história, ela tá lá na página, quem quiser seguir ela é @AngelaFreire, e é incrível, é muito legal mesmo a história dela. Então, o meu elogio tá E feito. nós só estamos aqui hoje por conta dela. Sim, é que vocês como é que eu digo, prata de casa é mais fácil reconhecer, né, É, então eu fiz questão porque de fato é verdadeiro, eu lembro sempre é. desse case muito positivo. São 11h35, eu vou pedir licença aqui à Cris vai tomar um cafezinho, a gente vai fazer um intervalo. Se você tiver histórias sobre bom atendimento, sobre o comércio, pode nos contar aqui, a gente está apto a receber, hoje é dia do comerciante, então parabéns aos comerciantes, nós voltamos já. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. O câncer infantil pode ser evitado se seu filho tiver um destes sintomas: febre prolongada, perda de peso inexplicada, dor de cabeça, cansaço constante, manchas roxas na pele, dor nos ossos e articulações, sangramentos, inchaços ou caroços pelo corpo e reflexo esbranquiçado nos olhos. Leve-o ao médico e exija exames mais precisos. O câncer tem cura se diagnosticado precocemente. Uma campanha da Associação Domus para o combate e prevenção do câncer infanto-juvenil. Apoio Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, AGERT. 11h36. Vacina. Protege você. Protege todo mundo. As campanhas de vacinação são vitais para a saúde pública. As vacinas preservam a saúde da população e mantêm a sociedade saudável e resistente. Elas controlam a disseminação de doenças infecciosas. A vacina protege a sua saúde e evita a doença. Vacina. Uma dose faz uma grande diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado. 17 graus. Oi, pai. Oi, mãe. Quando vocês forem dirigir, não corre não. Por favor, tá? Eu espero vocês chegarem. Só não quero ficar sem vocês. Eu te amo. No trânsito, ir devagar não é perder tempo. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara. A Anatel explica os direitos dos consumidores. O consumidor pode cancelar seu contrato de serviços pela internet ou pelo telefone sem falar com um atendente da prestadora. Atenção! O cancelamento sem intervenção do atendente só vale para cancelar o contrato todo. Prestadoras com menos de 50 mil assinantes não têm obrigação de oferecer a opção de cancelamento sem a intervenção do atendente. Uma campanha da Anatel, com apoio da AGERT.
Separe, recicle, doe. O Recanto da Compaixão recebe cartelas vazias de remédios. A ação faz parte da campanha permanente Cartela do Bem. O material se transforma em portas ecológicas para a moradia de idosos e ajuda a manter em funcionamento o local. Também podem ser doados plásticos como garrafas PET, embalagens e potes. São 4 ecotendas que recebem os materiais. Elas estão na Igreja dos Capuchinhos e nos estacionamentos do Supermercado Andreassa do Bela Vista, Kaiser e Passeio Norte. Sua doação ajuda o Recanto da Compaixão, gera emprego e renda para famílias de recicladores e cuida do meio ambiente. A Gráfica e Editora São Miguel foi a grande vencedora do 17º Prêmio Gaúcho de Excelência Gráfica, promovido pela Abgraf RS. A empresa conquistou 9 troféus em diferentes categorias, tornando-se a gráfica mais premiada da edição. Com mais de 70 anos de história, a São Miguel celebra essa conquista como resultado da dedicação da sua equipe e da confiança dos clientes. Conheça mais sobre a São Miguel e os trabalhos premiados em editorasaomiguel.com.br. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. Onze horas e 39 minutinhos, retomando aqui o programa Tá na Pauta de hoje. Eu, Beverly Rocha e Cristine Pereira, nossa Young Lover presente hoje, marcando presença. Hoje é dia do comerciante, né? Se alguém tiver alguma história bacana, pode nos contar. Cris, eu falei lá no final do bloco sobre elogios, etc. Mas também tem essa pegada que não é só elogiar, né? Não é só reconhecer, que é importante também, mas olhar para a dinâmica do comércio, né? A gente vê na ponta a venda, Uhum. mas para alguém vender tem, nossa, mil Tem. coisas atrás. Como é que é essa dinâmica do comércio, as outras áreas que são menos vistas? Sim, sim. É uma engrenagem, viu, Beverly, que ela precisa estar sempre em dia, porque qualquer coisinha, pronto, a gente já pode, né, cometer um erro. Eu acho que o principal, assim, Beverly, hoje, para quem trabalha no comércio, precisa conhecer o seu cliente. Então, eu acho que conhecer o seu cliente vem antes de tudo. Mas quem que é o meu cliente? O meu cliente, ele é uma faixa etária mais jovem, é adolescente, é uma senhora, é uma mulher, né, madura. Como é que é o teu cliente? E a partir daí tu começa a pensar, então, no que tá dentro, no que vem antes, né? Porque hoje, por exemplo, quem trabalha aí com vestuário, que é o nosso caso, que é moda íntima, né? Sutiã, calcinha, modelador. A gente precisa conhecer o nosso cliente, entender quais são as necessidades que a gente vai atender. E através disso, a primeira coisa é o quê? Pensar em coleção, pensar no desenvolvimento desse produto, qual que é o comportamento dessa consumidora, porque ela muda também, viu, Beverly? Não é assim, eu vendo para essa pessoa sempre o cafezinho expresso. Daqui uns dias ela chega, de repente, ela quer um cappuccino, entendeu? Ela muda. Né? Então, para a gente que trabalha como mulheres, a gente precisa entender também qual que é o fluxo desse consumidor, né? O que ele valoriza, o que ele gosta. Aí a gente vai pensar em tendência, né? Para quem não fabrica, vai olhar em tendências para marcas que estão ligadas e antenadas, né? Para trazer produtos para essa consumidora que de alguma forma atenda. A mesma coisa num café, num restaurante, né? Agora a vibe, essa vibe da galera emagrecendo, né, Beverly? Então, tem que estar todo mundo ligado às mudanças Até de... prenderam aqui em Caxias ontem, né? Essa semana, uma mulher vendeu porta-mala cheio de canetinha legal. Eu vi, Beverly. Ai, meu Deus. Passada, né? Passada, é. Então, de que forma... Eu acho que o ponto, quem trabalha com comércio, o ponto é esse, Beverly, é entender primeiro o consumidor, qual que é o momento dele. Para quem que você serve, para quem que você precisa entregar o melhor. A partir daí, então, é organização de estoque, né? Compras, né? Compras. Comprar certo para esse cliente, ou fabricar certo, no nosso caso, para esse cliente.
comprar, entender, né, a numeração desse cliente, então fazer uma grade assertiva, porque se você compra muito do mesmo e a moda muda muito rápido, pode ser que você fique com mercadoria estocada, isso não é bom, teu dinheiro vai ficar parado na prateleira. Então a gente precisa pensar em giro de estoque, né? Quanto que eu estimo vender para fazer esse giro funcionar, né? Então a gente precisa trabalhar com um estoquista que entenda muito bem qual produto vai para frente, porque é o visual merchandising, sim, que dita as regras, é o visual merchandising, né? Como é que tá o teu VM? Como é que tá organizado o teu VM? Que é o teu frente loja. Muitas vezes quem dita como tá organizado o teu VM é o estoquista, que diz assim, ó, a gente precisa, né, liberar esse estoque aqui, que se não vender dentro desse mês que vem é verão, já não vende mais, só ano que vem a gente precisa girar estoque, né? Então a gente é uma engrenagem. É uma engrenagem, Beverly. Então, o que que vem antes, né? Então, a gente precisa um bom estoquista, a gente precisa, né, um bom compras, né? Quem faz uma compra assertiva para fazer essa entrega. A gente precisa um VM impecável para tornar esse produto desejável. A gente precisa mostrar. E daí a gente faz tudo isso e leva para rede social ainda, né? Para que as pessoas entendam qual que é a tua jornada, que tu não vende só um jeans, que existe alguém pensando em como esse jeans vai chegar, né? Para quem que ele é, né? Então, quem que vai usar esse jeans, qual os benefícios que vai ter usando esse jeans e tudo isso a gente mostra hoje através das redes sociais ou através de comerciais de TV, de outdoors, né? Aí a gente tem vários canais através da rádio, né? Pra gente divulgar isso. E aí chega também uma parte que a gente precisa entregar isso também pro vendedor, para que ele entenda. Então, treinamento, olha, é assim, esse produto é para esse cliente, esse é melhor indicado para este perfil, né? Isso combina com isso, porque não dá para cliente estar vestida, né, toda errada e a gente dizer, nossa, que linda. Sim. Não Bater tem, palmas, né, não pra tem uma coisa que como. Cris, É. agora você contou assim, sensacional, ponto, né. Essa é a visão de quem gesta o negócio, que é o caso da Cris. A gente sabe que entre expectativa e realidade, aí às vezes a coisa, né, não anda tão bem quanto a Cris está dizendo, porque o que a Cris está falando é na prática ideal, na prática Aham. como deveria ser, como se quer que seja, como se busca que seja. Mas eu vou trazer exemplos claros do que eu quero dizer. Cris, a gente sabe que tem muitas pessoas, eu também circulo, além do rádio, né, eu circulo por aí com algumas palestras, algumas coisas que são na área da comunicação e etc, né, que é a minha formação, meu trabalho, e às vezes me chamam assim, a gente quer fazer um diagnóstico, né, na comunicação da empresa. Pô, ok, a gente vai lá, coisa e tal, e não raro eu me deparo, por exemplo, tô falando de coisas que eu vi, que ninguém me Aham. contou, eu Vivenciou. vivenciei, né, tu chega lá, tu faz uma anamnese, coisa e tal, e aí tu chega à conclusão, vocês estão dialogando, tentando dialogar, ou estão expressando um diálogo, uma comunicação com X público, né? E só que vocês gostariam de trabalhar com outro, vocês estão chegando numas, gostariam de trabalhar com outro, vamos ajustar. E aí as pessoas não raro respondem, não, mas a gente quer trabalhar com todos os públicos. E é o que eu sempre digo. Trabalhar com todo mundo é trabalhar com ninguém, que é o Aham. que você acabou de dizer, É. tem que definir o seu público, né. Aham. Claro, você pode pegar outros públicos, você tem um foco principal, né, que nem visão da gente. A É gente isso olha aí. para frente, a gente enxerga, mas tem a visão periférica, né. Uhum. Isso Ok, aí, tá isso ótimo. aí. Mas isso tem que ter clareza, né, Tem. e às vezes o gestor não tem clareza, É. e mesmo tendo clareza, às vezes não chega lá na ponta, na É. na equipe que vai fazer a coisa funcionar, né. É. Então essa coisa de ter um foco, definir o público, ser assertivo de chegar lá, e muitas vezes, Cris, que também é uma coisa que às vezes eu vou para casa dando risada, né, não sei se eu dou risada ou se eu choro, mas é do tipo assim, o gestor muitas vezes, ele tem um público, mas Aham. ele não quer aquele público, ele quer Aham. ele quer outro. Vou dar um Sim. exemplo assim, Acontece. a gente quer juvenilizar a nossa marca. A gente quer que os velhos que compravam de nós enfim, estão morrendo, estão morrendo,
Ele se renova em pessoas mais jovens. Só que os jovens não querem comprar de ti. Eles não veem valor no que tu faz. Se a tua mãe comprava lá, esquece, é muito Não difícil. é mais fácil tu renovar com um velhinho que ainda não morreu. Tô zoando, né? Mas enfim, tu quer um público que não é o teu público. É. O público que tu quer não te quer. É isso aí, É acontece. que nem relacionamento, né? Eu amo É. João, que gostava de Maria, que gostava de José, que não Aham. gostava de ninguém. É. Resumindo a ópera, é isso. Como é que tu equaliza isso? Ou seja, alinhar. Se eu tenho que ter o público que me queira, não é só o que eu quero, né, Cris? É O isso público aí. também tem que me querer. Tem que querer. Eu acho que tem 2 pontos importantes aí, Beverly, né, o comerciante, né, quem tá empreendendo, precisa ter uma clareza, tem que acreditar no produto. Tem que ser um produto Uhum. bom, gente. Hoje em dia ninguém mais aguenta, né, um produto bom pra quem? Pra quem tu quer vender, porque pode ser Uhum. que pra outro público o teu produto não sirva, e ok, tá tudo bem. Agora, existe uma percepção de valor naquele público que você quer e você acredita no seu produto? Se você conseguiu ligar essas 2 linhas, Beverly, foca e vai. Uhum. Porque se a gente fica ouvindo o ideal, ai, mas acho que se agregasse isso, mas se trocasse isso, mas a mãe que vem aqui, eu atendo a mãe. Se eu tiver uma calça pro filho, eu vou poder vender pro filho. Não vai vender. Principalmente se for juvenil. É muito difícil vender para juvenil, né? Porque eu sei por mim, Beverly, eu comprava roupa sem os meus filhos ver. Agora o mais velho já tem que dar uma mostradinha. Tu gosta, né? Daí ele diz gosto. Se ele disser não gosto, não adianta comprar, né? Então, isso não adianta, não vai ter como. Então, alinha. Primeiro, conheça bem o teu produto, acredita nele, eu acho que é fundamental. E liga essa linha. Quem que é o teu público? O público vê percepção de valor? Vê. Então, Uhum. vai dar certo. Foca e vai. Não fica, sabe, azucrinando. Quantos cafés que viram restaurante? Aham. Começou sendo um café incrível, daí do nada tem um buffet lá no meio. Gente, por quê? Não, sabe? No máximo, uma salada, um PF feito lá na cozinha. Farmácia, na minha singela opinião como consumidor, eu entendo que é o comércio de facilidade, a gente super entende, mas é inaceitável, na minha forma de ver, tu encontrar numa farmácia batatinha, produto de limpeza, papel higiênico, que tu vai comprar o remédio, e aí o remédio que tu quer não tem. É, exato, Não, tu exato. pode ter o que tu quiser, mas Aham. o teu principal produto é o remédio, o remédio remédio. tem que ter, né? É. Aí não tem. Não, é isso aí. Não faz sentido, Não né, faz Cris? sentido nenhum. Não faz E sentido. aí, Beverly, eu acho que esse comércio de facilidades, ele tá fadado a morrer, tá? Eu acho que tem público pra tudo. Não é que tá fadado a morrer, mas eu acho que cada vez quanto mais a gente foca, mais segmentado tá o teu negócio, mais fácil de você se posicionar no mercado que tá concorrido, né? Porque assim, eu acho que, poxa, se é pra comprar de um tudo, se eu quero comprar de um tudo, eu quero comprar pro marido, pro filho. Eu hoje, por exemplo, quando eu preciso comprar tênis para todos eles lá em casa, eu vou num site online, eu já sei que número eles vestem, e eu compro de um tudo lá, a marca que eles gostam, e chega na porta da minha casa. Agora, como que a gente consegue concorrer com isso, Beverly? Com a comodidade e a facilidade. Então, ou você tem um relacionamento muito forte, que daí que eu digo que é aquele relacionamento que o comerciante conhece o seu cliente, e aí ele diz assim, ó, Cris, como é que tá o tênis do Augusto? Tá precisando renovar? Posso te mandar em casa alguns para ele experimentar? Então, ou tem esse nível de relacionamento, ou o consumidor vai para o mais fácil. Então, eu sempre acho que de um tudo vai ficar mais difícil. A gente precisa segmentar e segmentar muito no ritmo, porque tá muito globalizado, né, Beverly? Eu não sei se você observou, mas chegou 2 novos estilos de um tudo, de mercadinho aqui em Caxias, Sim, 24 horas. Uhum. E isso é um hype que vem de fora, E na com muita verdade. pegada asiática, né? Isso Que é uma moda, é uma É uma moda. tendência. Isso aí, e que pode passar de repente. E eu vou te falar, o meu filho, ó, que tá sentado aqui me esperando, ele é doido pra ir, eu não fui ainda. Mãe, eu Gutinho. quero ir porque eu quero ver o que que tem pra comer, pipipipi. E como é que ele sabe que tem essa pegada coreana? Ele nem entrou ainda no mercadinho, porque a comunicação tá alinhada com ele.
Uhum. A lojinha é perto da escola dele, ele passa na frente, ele olha. Daí ele segue os influencers no Instagram dizendo que é legal comer coisa coreana, entende? Então a gente também precisa olhar os movimentos, porque tá globalizado e tá acessível. Uma vez era globalizado, uma vez não era globalizado. Aí ficou globalizado. Aí, só que inacessível. Então eu via uma referência, ou eu viajava para consumir, ou eu ia procurar quem se estava mais dentro aí, mais, né, para buscar esse produto similar. Hoje em dia, sim, é rápido, Uhum. né? Então, eu quero, eu posso e tá perto de mim. Então, eu sempre acredito, Beverly, pelo menos é um movimento que eu acredito, que quanto mais foco, né, e mais você conhece seu consumidor, maior é a chance de sucesso. Sim. E uma coisa que tu traz, Cris, que também nas linhas, né, que eu atuo, às vezes a gente percebe que tem vários lojistas, empreendedores, gente que é do comércio, do serviço, tentando se qualificar, reagir, né, enfrentar estes movimentos que você falou que são tendência, estão aí, que muitas vezes eles fazem tudo, Cris, tudo, absolutamente tudo. Aí tu vai olhar com mais, assim, profundidade, vai examinar exatamente o que está acontecendo que não tem os resultados esperados, né? E aí você percebe, por exemplo, uma coisa simples, porque como os processos aumentaram, o nível de processos aumentou para chegar onde você está dizendo, muitas vezes você esquece de fazer aquilo que era óbvio. Por exemplo, você fez toda a linha de comunicação, alinhou, botou cartaz, foi para as redes sociais, divulgou, deu a conhecer coisa e tal, mas lá no PDV, no ponto de venda, você não oferece o teu produto. É o que eu sempre digo. Tu tá oferecendo? Porque quem quer vender, Cris, não é vender oferecer só porque tu quer vender. É oferecer por toda essa linha de pensamento que tu trouxe. Porque é bom, Aham. porque é útil, É porque vai útil. fazer bem, É. porque é melhor do que aquele que tu compra lá na internet. Por quê? Porque tem essas camadas, tem essa proteção, Uhum. tem essa segurança. Se der ruim, tu pode vir trocar. Se der É. ruim, a gente vai consertar. Coisas que é tão simples, parece tão óbvio, mas as pessoas estão É. esquecendo de fazer, né? Uma coisa, Beverly, que eu acho que também vem maltratando muito o trabalho do comerciante pequeno. Vou falar do pequeno, tá? Que é a grande Que é a maioria grande do maioria. comércio brasileiro. Por vezes, a gente faz uso também hoje de automações. O que é uma automação? Ao invés de você chamar um cliente por vez, via WhatsApp ou via SMS, hoje existem ferramentas que facilitam a tua vida, em disparos em grande massa. Eu quero mandar um SMS para comunicar uma promoção para o meu consumidor, para o meu cliente. Então, assim, manda lá e comunica a promoção. Só que tem gente usando essas automações, Beverly, para relacionar com a vizinha. Manda mensagem, a vizinha que, digamos, a tua vizinha que é tua cliente, mora do lado da tua loja, entendeu? Você manda uma mensagem genérica. Ela tá todo dia na tua loja, ela compra toda semana. E você manda uma mensagem genérica para ela. Olá, dona Beverly, bom dia. Chegou promoção, chegou novidade, vem olhar esse casaco. Quando se essa pessoa tá todo dia dentro da tua loja, você deveria dizer: ô Beverly, essa semana você não veio. Por que você não veio? Chegou novidade, vem aqui olhar que esse combina com você. Tu entende a diferença? Então, eu acho que isso também tem sido, ao mesmo tempo, Beverly, que as tecnologias, elas vêm para favorecer e para ajudar o consumidor, às vezes atrapalha se a gente não sabe usar. E aí parece que é igual panfletear. Vou comparar com panfletear para quem para quem é comerciante mais das antigas, né? Adianta você pagar alguém de repente aí para sair distribuindo folder? Talvez adianta. Agora, se você fazer uma ação na frente da tua loja, olhando no olho do teu cliente, olha, eu vejo que você passa aqui e hoje eu tô fazendo uma ação aqui de abordagem na frente da loja, faz toda a diferença, é direcionado. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Assim como a rede social também, eu acho que ela distribui, mas nem sempre ela
Retém. Retém, A verdade é exato. essa, né? E às vezes tu tá com a faca e o queijo na mão e você não tá Não sabendo corta, fazer. não corta, né? É isso aí. É isso aí. Ai, ai, ai. A Ana Célia, se tu estiveres escutando agora, olha lá no teu WhatsApp, que eu te mandei um WhatsApp no privado, tá? Eu tenho um assunto para tratar contigo. Ela escreveu aqui no da rádio o seguinte: olha, eu só fui professora, nunca me imaginei vendedora, mas tudo vem pra gente realizar e se desafiar. Por uma dor minha, resolvi empreender e sim vender, não só para ganhar dinheiro, né? Eu vejo sempre assim. Aí ela colocou entre aspas. Como eu posso ajudar? Como eu posso melhorar a vida de alguém? E me achei no grupo da WeMake, né? Que ponto loja, que é uma espécie de feira É uma virtual. feira, Isso, né? reconheço. Que também fazem do atender, além de vender, de criar vínculos de acolhimento com produtos de qualidade e que fazem a diferença no comércio de serviços. Aliás, esse tipo de feira que a Ana participa, integrante, eu sou o tipo de pessoa que não posso participar. Eu tenho vontade de comprar de todo mundo, Aham, sim. porque é muito personalizado. Muito. O que eles, E o cada um, atendimento é ótimo também. e cada um que faz uma coisa muito diferente, É. né? Que meu, esses dias eu fui numa feira, passei aqui num centro comercial e tinha assim velas artesanais feitas com manteiga que tu podia acender a vela e tu podia depois fazer uma massagem. Eu disse, Ah. gente, eu nem quero massagem, eu nem faço massagem, eu nem queimo vela, eu queria comprar. Porque é muito legal tu Sim, ver. sim. Claro, tem público para isso, mas é muito legal. É. E aí tu conhece de uma maneira totalmente diferente, que mesmo que você não tenha inicialmente uma utilidade, você se vê fazendo. Sim, sim, de tão legal que De é. tão legal que é. É. Isso é uma coisa que o comércio tem que se apropriar, né? Porque os É. processos são tão legais É. que nossa, é apaixonante, né? A Beatriz Tessari Vivan, enquanto a gente falava, que eles falavam do pãozinho, né? Como Aham. exemplo, ela fez a foto no ato de pãezinhos caseirinhos que ela fez aqui, sovadinhos. Aham. E ela disse assim, ó, gurias, eu faço todos os dias para os meus clientes, eles amam, porque ela faz com amor. Uma Olha época só. ela tinha uma padaria, né, os clientes, né, chamavam ela pelo nome, ela chamava os clientes pelo nome, coisa e tal, e cada um que ia comprar dava os parabéns por esse atendimento. Hoje ela faz em casa, vende para algumas pessoas, mas segue com o mesmo princípio. Aham. Né, que é oferecer o novinho Sim. para o seu cliente. Então, sempre tem. Quem quiser comprar, aliás, pãozinho da Beatriz, pode me pedir que eu passo o contato. A Paty Tomazini também está com a gente. Diz, oi, bom dia, Beverly, bom dia, Cris. Tô te entregando o bom dia Bom dia, Paty. da Paty. A Vilane Maia também tá com a gente. E deixa-me ver o nome desta pessoa que também sinalizou que está conosco. O Rubi Moraes também tá conosco acompanhando aqui o programa. Na live eu não abri, deixa eu ver se tem referências aqui na live. Tem a gente que só cumprimentou o programa aqui para ver se tinha alguma história de comércio. Cris, a gente está chegando no finalzinho do programa. Certamente esse assunto não se esgotaria, né? A Jamais. gente poderia Nossa. ficar aqui falando, por exemplo, né? Quais os desafios de hoje vender bem, de se Uhum. comunicar com o cliente, quais os desafios, por exemplo, dessa questão da própria venda online, que parece Sim. que substitui, não substitui. Uh-uh. Mas eu vou deixar para você, assim, de tudo que a gente falou, pensando no Dia do Comerciante, além de cumprimentar as pessoas, o que tu acha, assim, que é importante que fique, assim, destacado? Ai, Beverly, eu acho que o que nos move em tempos desafiadores, porque sim, né, se a gente fosse aí, talvez consultar alguns comerciantes, são tempos desafiadores, né? A gente saiu de uma pandemia, o mercado online cresceu muito e nem todo mundo consegue também, Beverly, acompanhar todas essas mudanças. Então, uma coisa que me movimenta é sempre me perguntar por quê e por quem. Por que eu faço isso, sabe? Eu acho que quem é comerciante, ele tem que ter essa resposta na ponta da língua. Por quê e por quem que eu faço? Qual que é o real motivo, né, de eu estar empreendendo? Porque se a gente vai hoje se comparar no comércio, poxa, mas tem tanta gente que faz tão mais legal que eu. Quem sou eu na fila do pão?
Então, Beverly, é desleal quase não vou te chamar de concorrência, mas existem pessoas tão criativas hoje trabalhando no vendas e vendendo seus produtos que parece que não tem mais sol para ninguém, não caberia mais, né? Mas tem algo que te torna único, tem algo que torna, né, a tua rosa única e eu acho que essa é a resposta. Então, por quê? Então, se eu pudesse deixar uma dica hoje para os comerciantes, seria isso. Por quê e por quem que você faz? E a resposta não é para pagar boleto nem para ganhar dinheiro. Não pode ser essa a resposta. Se for, tá errado, né? Exato, né? E saber que se alguém compra de você hoje em dia, tá? Você tem um comércio, existe uma parcela de pessoas que tá ali, que compra, que vê valor, que paga pelo teu produto ou serviço. Cara, isso não é só uma pessoa. Ai, só vendi para uma pessoa. A gente tem que começar a olhar o copo mais cheio, sabe, Beverly? Cara, eu consegui uma pessoa. Como que eu consigo mais? Qual que era o perfil, sabe? A gente ser um apaixonado pelas nossas conquistas. Por que essa pessoa tá aqui? Então tem que ter essa liga, né? Essa pessoa veio. Responde a minha pergunta? Por que eu tô aqui? Por que eu tô empreendendo? Acho que, né, responde quando chega um cliente, e isso é muito particular de cada negócio, sabe, Beverly? Não é só solucionar, eu entrego o melhor tênis. Cara, eu entrego o melhor parcelamento. Não! Quando a frase começa com o melhor, a gente já sabe Já que tem sabe. problema, né? Então eu acho que são outros movimentos e a gente precisa entender de fato o que tá levando as pessoas. E eu não acho que no mundo de tantas ofertas seja produto, tá, Beverly? Certamente você entrega algo a mais. E pode ser o teu bom dia, pode ser o teu trato com o cliente, pode ser aquele carinho que só você faz, pode ser que você conhece tanto teu cliente que tu consegue saber que hora ele chega em casa para entregar o pão quentinho para ele. Então, eu tenho certeza que é sobre isso, é no detalhe, Beverly, que a gente consegue criar coisas extraordinárias e negócios extraordinários. E busque assessorias, né? Me parece que muitas vezes a gente está num mundo que tem muitas ferramentas, né? E tudo bem você usar as ferramentas, mas por vezes você aplica a ferramenta de forma É, equivocada, perde tempo, é. gasta dinheiro. Então seja assertivo, busque pessoas que entendam daquelas ferramentas. Estou usando aqui o mesmo exemplo que eu faço, mas tem 200 pessoas que fazem também orientações em comunicação, né? Que eles vejam como uma coisa tão simples, né? Quando a gente começa uma frase, o vendedor, o gestor, quem vende, este é o melhor pão, este é o melhor, quem tem que dizer que é melhor é quem compra. É isso Então, aí. quem compra dizer, aí você realmente talvez tenha um grupo de pessoas que acham que o teu pãozinho é o melhor. Aham. Mas você não faz disso uma forma de comunicação, porque poderia. Aham. E aí você inverte, né? Fica dizendo que você faz porque alguém. Não, mas não é você que tem que dizer, né, Cris? Não, de jeito Não nenhum. é você que tem Ô, que dizer, Beverly, né? só pra fechar, eu não sei se eu tenho um tempinho ainda, Tem. mas essa semana eu pouco atendo na ponta, no varejo, né? Eu mais fico a serviço dos times e aí dos nossos franqueados, clientes franqueados. E lá no varejo eu pouco atendo. Mas, né, esse ano participei de algumas feiras, então me conectei bastante com eu diria que é o nosso último processo, mas o mais importante, né? Que é conhecer o nosso cliente e estar conectada com ele. E essa semana eu precisei ir até um hospital para fazer uma entrega de um produto pós-operatório. A paciente, ela estava já na mesa cirúrgica, precisava de uma malha e prontamente o esposo dela ligou na loja e disse, olha, eu preciso, né, o médico tá finalizando a cirurgia, a gente precisa colocar a malha porque a que ela tinha não serviu. Beleza, saí correndo e fui, mas sem muitas perguntas, sabe, Beverly? Eu saí correndo da fábrica e fui fazer a entrega porque precisava Era urgente. precisava fazer aquilo, né? E aí depois eu recebi uma mensagem tão carinhosa, mas tão carinhosa, assim, tipo de gratidão, de agradecimento. Genuína. Genuína. Eu nem imaginava, para mim, era parte do nosso trabalho. A gente tá ali para isso, para servir o cliente e atender, né, as intercorrências quando existem. E talvez ele não esperava, talvez que ele esperava, tipo, que ele tivesse que buscar, que tivesse que pagar um boy, que tivesse que isso, que tivesse que aquilo. Tantas Ele coisas já que estava às pronto para vezes resolver BO. para resolver BO e pelo contrário. Né, eu disse, não, ó, fica com a malha. Amanhã você vai lá para ver, levei 2 tamanhos para ver qual que o médico ia querer. Amanhã você passa lá na loja e acerta. E aí a gente foi conversando e tal. Então olha que são movimentos, né? Isso responde.
né? Isso é resposta. Quando você consegue que o cliente saia satisfeito com o produto, mas não só com o produto, mas como você fez a pessoa se sentir. Porque faz parte do produto, né? É isso aí, eu acho que daí a gente consegue sucesso. Parabéns, que lindo isso. É Uhum. esse tipo de história que a gente quer contar no Dia do Comerciante. É. Obrigada, viu, Cris? Obrigada, Beverly. Obrigada a todos os ouvintes. E bora lá, né? Bora lá que essa Sapucaí é grande. É isso aí. Ai, gente, a gente fica por aqui nesse conteúdo armazenado disponível